Bem, pessoal, estamos hoje iniciando o nosso curso de contabilidade para o exame de suficiência. Antes de iniciar o nosso curso, vou me apresentar. Sou o professor Moreira, sou formado em contabilidade, tenho especialização em matemática financeira e sou pós-graduando em contabilidade de custos. A minha profissão eu sou militar do Exército, eu sou da reserva, fui aposentado como capitão, tá? Porque o pessoal que vai para a reserva, o pessoal civil se aposenta, o militar não, ele vai para a reserva remunerada. Então eu sou da reserva remunerada, sou capitão do Exército. A minha última comissão foi no batalhão da Guarda Presidencial, onde eu era o chefe do setor de pagamento. Ou seja, eu era o responsável pelo pagamento de todos os militares do batalhão da Guarda Presidencial. Mais de 1.800 pessoas. Trabalhávamos com a contabilidade do setor de pagamento, tá? Mas aquela contabilidade não é a contabilidade do exame de suficiência. A única coisa que a gente trouxe de lá para cá foi somente a parte da experiência. Já trabalhei também com CIAF e com CIASG, mas hoje já não trabalho mais com isso. Eu trabalhei com o CIAF logo quando o CIAF começou o sistema. O CIAF começou o sistema em 1990, 91. Eu comecei a trabalhar com o CIAF em 1992. Mas aí só que deixei de trabalhar com o sistema em 1998 e aí eu deixei a contabilidade pública e parti para a contabilidade geral e de custos, que foi onde eu realmente me encontrei. Então, hoje a minha atividade maior é a contabilidade geral e a contabilidade de custos, tá? E como é que nós vamos desenvolver o nosso curso? O nosso curso, pessoal, será o curso de questões. Eu vou mostrar teoria e vamos fazer questões. Teoria e questões, teoria e questões. Você só não vai aprender contabilidade se você não quiser. Basta você verificar. Qualquer dúvida, você pode mandar o zap, pode mandar e-mail. Eu estou sempre aberto aqui, pessoal, para diálogos. Então, você teve dúvida, pode perguntar que eu estou aqui para responder, tá? Qual é o detalhe? O que é que eu quero de você? O que eu quero de você, pessoal, é que você estude. Eu quero que você, assim, comece a estudar para você gostar de estudar e, ao mesmo tempo, esse estudo se tornar um vício. Porque quando você começa a estudar e começa a gostar, o estudo se torna um vício. E quando é que você começa a gostar de estudar? Quando você vai fazendo as questões e você vai acertando. Quando você começa a acertar as questões, aí sim, você vai gostando dos assuntos. Vamos dar um exemplo aqui, você pega 10 questões de contabilidade, você não consegue acertar nenhuma. Claro que você não vai gostar de estudar. Então, qual é o nosso propósito? O nosso propósito é você aprender, praticar e começar a gostar. Então, vai ser para quê? Para quando chegar o dia da prova, você estar totalmente afiado, tá certo? Homem, né? E se for mulher, afiada, né? Afiada, que eu quero dizer, é você estar em condições de fazer a prova na maior tranquilidade, tá? Então, vamos iniciar o nosso curso. Aí, aqui nós temos curso de contabilidade, professor Moreira. Contas contábeis. Então, o nosso primeiro assunto vai ser contas contábeis. Aula 1, exame de suficiência. Por que eu coloquei o primeiro assunto contas contábeis, pessoal? Porque se você dominar esse assunto, os outros assuntos da contabilidade vai se tornando bem menos difícil. Então, o importante aqui é você entender as contas contábeis, tá? Vamos iniciar. Aí aqui nós temos a estrutura do balanço patrimonial. Olha aí, nós temos o balanço patrimonial, do lado esquerdo nós temos o ativo e do lado direito nós temos o grupo do passivo. Então são dois grupos, grupos do ativo e grupo do passivo. O grupo do ativo é formado por quem? Ativo circulante e ativo não circulante. Dentro do grupo do ativo não circulante, nós temos esses grupos aqui, realizado a longo prazo, imobilizado, investimentos e intangível. E cada um desses grupos tem contas específicas que a gente vai ver aqui nesta aula, tá?
E aqui no passivo nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante. Quando os dois estão juntos, pessoal, quando os dois estão juntos, passivo circulante e passivo não circulante, a gente chama de quê? Passivo exigível. Então, quando eu me referi ao passivo exigível, é porque eu estou falando de passivo circulante e passivo não circulante. E nós também temos o patrimônio líquido. Aí a gente vai ver cada um desses daqui durante essa aula, tá? Primeiramente, vamos falar aqui sobre o ativo circulante, ó. Circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Exemplos: caixa, banco, aplicações de liquidez, estoques, duplicata a receber e despesas pagas antecipadamente. Essa conta aqui, pessoal, a gente vai dar um tópico especial para ela, despesa paga antecipadamente, tá? Essa conta tem vários nomes, mas a gente vai ficar sempre com esse nome aqui, despesas pagas antecipadamente. Aqui, pessoal, vamos ver o que é o circulante, ó. Vamos ver o que é o circulante, tá? Nós estamos no ano de 2020, então, esse exercício social termina quando? Ele termina no dia 31 de dezembro. Ó, então, nós estamos no ano de 2020 e o exercício social termina no 31 de dezembro. Então, pessoal, o que acontecer aqui no ano de 2020, em referência a este 2020, vai ser o quê? Vai ser circulante, tá? Então, tudo que acontecer em 2020, em relação ao ano de 2020, é circulante. Aqui, ó, o que acontecer em 2021 em relação ao ano de 2020 vai ser o que? Vai ser também circulante, ó. Foi a definição de ativo circulante, ó. Então, aqui, ó, o exercício social terminou aqui. O exercício seguinte é este de 2021. Então, ó, esse 2021 é o exercício seguinte, ó. Isso aqui é o seguinte, tá? Aqui, ó, na definição tem, ó, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequentes e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Então, pessoal, tudo que acontecer em 2020 e em 2021, referente ao ano de 2020, vai ser o quê? Vai ser circulante, tá? Chegou em 2022, aí já é o quê? Aí já é não circulante em relação a 2020. Então, pessoal, ó, vamos supor que aqui, ó, em julho, tá? Ó, em julho eu fiz um contrato de 2 anos, ó. Eu fiz um contrato de 2 anos, tá certo? Só para você ter a ideia, ó. Vão ser 6 meses em 2020, 12 meses em 2021 e 6 meses em 2022, correto? Observe que 6 meses e mais 18 meses vão ser o quê? Vão ser circulante, ó. 2 mais 16 vão dar 18. Então, isso aqui vai ser circulante, tá? Os outros 6 meses vão ser não circulante. Agora, pessoal, aqui, ó, esse circulante tanto serve para o ativo como o passivo, tá certo? Então, a ideia de circulante e não circulante é esta. Mas temos umas observações. Que observações são estas? São essas daqui, ó. Também de acordo com a Lei 6.404. O exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no Estatuto. Então, o exercício social tem a data de 1 ano. As empresas no Brasil, pessoal, a maior parte das empresas do Brasil, o exercício social se encerra quando? Se encerra no dia 31 de dezembro, tá? Então, esta ideia aqui, ó, do artigo 175 diz: o artigo social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no Estatuto. Aí aqui temos uma observação, ó, parágrafo único. Na Constituição da Companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa,
Um exemplo aqui, ó, uma empresa que foi criada em abril, o exercício social dela terá quantos meses? Terá 8 meses ou 1 ano. Mas se ela tiver 1 ano, ó, se ela tiver 1 ano, aí ela já não vai encerrar o exercício social no dia 31 de dezembro. Vai encerrar quando? Vai encerrar em abril, tá certo? Então, se ela encerrar, se ela disser assim, ó, meu exercício social vai terminar em abril, para fazer justamente 1 ano de criação da empresa. Então, todos os anos, o exercício social dessa empresa iniciará no dia 1º de maio e terminará no dia 30 de abril, tá? Sempre vai ser assim. Então, terá duração de 1 ano. O que é que as empresas do Brasil fazem? Elas sempre fazem aqui, ó, o que esse parágrafo único está dizendo, ó. Na constituição da companhia, vamos supor que ele criou a companhia em setembro, outubro, novembro e dezembro. Em dezembro ele encerra o exercício social e começa o outro. Então, nesse primeiro ano, ele só tem quantos meses o exercício social? Só 4 meses. 4 meses é quando for o primeiro ano da empresa, tá? Ou quando a empresa se acabar, ou quando o estatuto social se modificar. Somente está aí. Mas se não for, as empresas do Brasil começam no dia 2 de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Então, o exercício social terá duração de 1 ano. Aí aqui nós temos ainda outras observações, ó. Parágrafo único. Na companhia que um ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Aqui, pessoal, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. O exercício social tem 1 ano. Esse ciclo operacional, ó, foi menor do que 1 ano. Então, continuamos com qual? Continuamos com o exercício social de 1 ano. Agora, ó, vamos supor que o ciclo operacional dessa empresa aqui, ó, seja maior do que 1 ano. Ó, o ano terminou aqui, né? Ó, o ciclo operacional ainda continuou. Então, o circulante vai ser dependendo de quem? Dependendo desse ciclo operacional. Exemplos de empresa que acontece isso. Empresas que fabricam aviões, empresas que fabricam navios, tá? O ciclo operacional dela não dura só 1 ano, às vezes dura 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses. Então, só esses detalhes, tá? Continuando. Aí aqui nós temos, ó, o ativo. Nós temos o ativo não circulante. Aí nós temos o ativo realizável a longo prazo. Os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas. O artigo 243 da Lei 6.404 fala sobre isso. Diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituem negócios, usuais na exploração do objeto da companhia. Então, pessoal, aqui é a minha empresa, ó, eu tenho uma empresa, certo? Aí o meu diretor chega e quer um dinheiro emprestado na companhia. Esse dinheiro que a companhia pode emprestar dinheiro para os seus diretores, tá? Esse dinheiro que a minha empresa vai emprestar para os meus diretores, elas serão o quê? Serão classificados no ativo realizável a longo prazo. O diretor pode dizer assim, ó, eu quero fazer aqui, eu vou pagar daqui a 3 meses. Não importa, ele será o quê? Classificado como ativo realizável a longo prazo. A minha empresa, ela controla outras empresas. Aí a controlada está precisando de dinheiro. Eu vou emprestar dinheiro para essas controladas. Independentemente do pagamento que ele vai me pagar, o prazo, eu vou classificar ele como o quê? Como ativo realizável a longo prazo. Aí aqui nós temos os exemplos, ó. Adiantamento a diretores, adiantamento a administradores, adiantamentos a sócios, depósitos judiciais, empréstimos de coligadas, empréstimos a controladas, empréstimos a coligadas e controladas, empréstimos a diretores, empréstimos a empresas coligadas, empréstimo de curto prazo a empresas coligadas. Ó, mesmo que seja de curto prazo, pessoal, ele vai ser classificado como no ativo realizável a longo prazo.
E despesas antecipadas de longo prazo. Vai ter despesas também que vai ser de longo prazo, ele é classificado no ativo realizável a longo prazo. Agora, pessoal, ó, vamos só a outro exemplo também, tá? Mas aí tem uns detalhes em que a gente vai ver, ó. Por exemplo, um banco não pode emprestar ao diretor no ativo realizável a longo prazo. O banco, quando ele vai trabalhar com o diretor vai pegar dinheiro emprestado do banco, ele vai trabalhar como se fosse um cidadão comum, como se fosse um mortal igual a gente, tá? Então, se o diretor for pegar um dinheiro emprestado no banco, ele não vai pegar no realizável a longo prazo, tá? Se a empresa, ó, vai pegar, sou diretor do banco, aí eu vou pegar um dinheiro, eu vou trabalhar o quê? Vai ser o normal, é como se eu fosse uma pessoa física normal, tá certo? Isso aí são, bancos são empresas financeiras, então isso aí é diferente das empresas comerciais, tá certo? Aí, continuando aqui, pessoal, ainda no ativo não circulante, ó, nós temos o que? O ativo não circulante, investimentos. As participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante e que não se destine à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Exemplo, ó, ações de coligadas, ações de controladas, ações de outras empresas, participação societária, participações societárias em outras empresas, participações societárias em coligadas e controladas, participações societárias permanentes, investimentos em coligadas e controladas, ágio por rentabilidade futura, goodwill classificado no balanço individual. Aqui, pessoal, vou fazer um adendo, tá? Ó, vou fazer um adendo. Esse ágio por rentabilidade futura, ó, o goodwill, ele é classificado no ativo não circulante investimentos. Quando eu estou tratando com a empresa com balanço individual. Agora, se eu pegar aqui, ó, várias empresas, aí ele deixa de ser investimentos e vai ser o quê? Intangível. A gente vai ver isso aí ao longo do curso, tá? Mas eu estou logo só dando a ideia. Então, o ágio por rentabilidade futura, ele é classificado no ativo não circulante investimentos quando for o balanço individual. Ágio por rentabilidade futura de controladas, mais-valia sobre ativos líquidos da investida, a gente vai ver isso aí durante o curso. Provisão para redução do custo de aquisição de estoque, retificadora, credora. Obras de arte, pessoal, obras de arte nunca se desvalorizam, ou seja, obras de arte é um investimento. Pode observar, você pode assistir jornal, pode ler jornal e tudo mais. O que é que a maioria do pessoal que pega muito dinheiro de corrupção faz? Eles compram obras de artes. Por quê? Porque ali, pessoal, o cara não é que ele goste de quadro, uma galeria, não. É porque ali é uma maneira de lavar o dinheiro sem o dinheiro se desvalorizar. Ele está investindo. Então, obras de arte é um investimento, tá? Antiguidades e propriedades para investimento. Então, isso aqui são classificados no ativo não circulante, investimentos. Aí aqui nós temos, ó, ativo não circulante imobilizado. Os direitos que tenham por objetos, bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Então, pessoal, quando ele está falando isso aqui, ó, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles de outros bens, ele está falando sobre arrendamento mercantil. Quando você faz um arrendamento mercantil, você comprou uma máquina arrendada, você arrendou uma máquina, ele é classificado no ativo não circulante imobilizado, tá? E quais são as contas do ativo não circulante imobilizado? São essas contas aqui, ó, veículos, edificações de uso, imóveis de uso, terrenos, máquinas e equipamentos arrendados, construções em andamentos, benfeitoria em propriedades de terceiros,
capital imobilizado, móveis e utensílios. Então, isso aqui são classificados no ativo não circulante imobilizado. Continuando. Aí aqui nós temos, ó, ativo não circulante intangível. Os direitos que tenham por objetos bem incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercícios com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Pessoal, só para você ter a ideia do que é o fundo de comércio adquirido, ó, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Aqui em Brasília tem uma rodoviária, certo? Nessa rodoviária passa mais de 2 milhões de pessoas por dia. Então, quer dizer que é o trânsito ali de pessoas bastante grande, correto? E dentro dessa rodoviária tem uma pastelaria chamada Viçosa. Aí você pega os equipamentos dessa empresa, só um exemplo, tá? Você tem esses equipamentos dessa empresa e tem outra pastelaria noutra cidade satélite aqui que não tem o fluxo de pessoas que passa lá na rodoviária. Eu tenho uma lanchonete aqui no bairro que tem os mesmos equipamentos lá da Viçosa, da empresa lá da pastelaria, tá certo? Lá da rodoviária. O que é que vai acontecer? Qual é o comércio mais valorizado? A minha, que é numa cidadezinha pequena, ou a que está lá na rodoviária que passa 2 milhões de pessoas por dia? É claro que vai ser a da rodoviária. Então, essas pessoas que passam, pessoal, é considerado o quê? Potenciais clientes. Então, isso aí chama-se fundo de comércio, ou seja, o fundo de comércio são aqueles potenciais clientes, tá certo? Então, esse fundo de comércio é a clientela. Então, aqui, ó, pessoal, isso aqui é um ativo intangível, tá? Marcas e patentes, por exemplo, a Coca-Cola, a Pepsi, tudo isso aí são ativos intangíveis. Direitos obtidos de exploração de recursos minerais, direitos autorais, eu sou o autor de uma música. Por isso que quando você vê assim, ó, fulano de tal, cantor e compositor, pode ter certeza que ele já comprou a composição de alguém. Por quê? Porque todos os direitos autorais será dele. Então, esses direitos autorais é um ativo intangível que vai pertencer àquela pessoa. Eu vou dar só um exemplo bem simples, tá, pessoal? O Roberto Carlos, cantor. Se você for olhar lá as músicas dele, 90% das músicas dele é ele que compõe. Você acredita nisso? Eu particularmente não acredito, porque senão o cara seria um gênio. O que é que acontece? Ele compra as músicas e passa para o nome dele. Então, ó, você me vendeu a música, na hora que eu passei para o meu nome, ninguém não quer nem saber quem é você, só vai saber quem é quem? Quem é o cantor, aliás, o compositor da música. Então, os direitos autorais vai para aquela pessoa. Então, por isso que a maior parte desses cantores compra os direitos da música. A partir do momento que ele compra os direitos da música, o cara que compôs a música, ninguém quer nem saber quem é. O dinheiro vai para aquele camarada. Então, ali é os direitos autorais é daquela pessoa, tá? Concessões obtidas. Atualmente, pessoal, as concessões a gente tem como exemplo pedágios, ó. Pedágio das estradas federais, tá? Então, aqui, ó, os pedágios é uma concessão que o governo faz para a empresa. Um exemplo, normalmente são de quantos anos que eles fazem esses contratos? São de 30 anos. Então, são 30 anos que aquela concessionária vai trabalhar ali naquele sistema, tá certo? Você vai daqui para São Paulo, aí tem vários pedágios. Daquele pedágio, aquela empresa vai trabalhar por quantos anos? Por 30 anos ali naquele pedágio. Depois de 30 anos, aí tem outra licitação, aí pode entrar outra empresa. Mas, normalmente, quando eles fazem isso, esse pedágio é 30 anos, tá? Ágio por rentabilidade futura, goodwill, classificado no balanço consolidado. Ó, aqui é a diferença, pessoal. Já caiu até em prova do CFC. O ágio por rentabilidade futura, quando é no balanço consolidado, ele é ativo não circulante intangível. Agora, quando ele é no balanço individual, na empresa Delta, um exemplo, na empresa Delta, ele é ativo não circulante investimentos. Mas se for no grupo Delta, no grupo, ou seja, várias empresas ali, ele é classificado no intangível, tá?
Aí aqui, ó, direito sobre recursos minerais, direito sobre recursos florestais. Aí aqui nós temos, ó, a amortização acumulada é uma conta retificadora credora. Exaustão acumulada é uma conta retificadora credora. Aí a gente vê o seguinte, ó. Quando a gente está trabalhando com imobilizado, nós temos o quê? Depreciação acumulada. Então, depreciação se refere a imobilizado. Depreciação se refere a imobilizado. Quando eu me refiro a intangível, me refiro a amortização ou exaustão. Então, quando eu falo em amortização, é ativo intangível. Quando eu falo em depreciação, é ativo imobilizado, tá? Então, esse daí já são 2 detalhes para a gente anotar isso aí. Mas ao longo do curso a gente vai ver isso aí com mais tranquilidade, tá? Aí aqui nós temos ainda o passivo. Aqui, pessoal, ó, nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante. Eu coloquei os dois juntos por causa da definição. Quando os dois estão juntos, eu chamo de quê? Chamo de passivo exigível. Então, quando os dois estão juntos, eu chamo de passivo exigível. Exigível. Aqui, ó, as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisições de direitos do ativo não circulante, serão classificados no passivo circulante quando se vencerem no exercício seguinte e no passivo não circulante se tiver vencimento em prazo maior, observando o disposto no parágrafo único do artigo 179 desta lei. Foi o que nós explicamos para o ativo circulante. Então, aquele quadro que nós fizemos para o ativo circulante também serve para o passivo, para a gente saber o que é passivo circulante e passivo não circulante. E quais são as principais contas desse grupo? As principais contas são isso aqui, ó. Adiantamento de clientes. Aqui, ó, pessoal, adiantamentos de clientes. Aluguéis a pagar, cofins a pagar, cofins a recolher, contas a pagar, CSL a pagar, CSL a recolher, duplicatas a pagar, débitos de financiamento, débitos de funcionamento, despesas financeiras a transcorrer, é uma conta retificadora, a natureza dela é devedora, dividendos a distribuir, dividendos a pagar, duplicatas a pagar, duplicatas aceitas, duplicatas descontadas e empréstimos e financiamentos. Aí a gente vai ver mais na frente sobre essas contas aí eu vou dando os detalhes, tá, pessoal? Continuando. Aí aqui nós temos o patrimônio líquido, ó. Opa. Patrimônio líquido. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Então, ó, a gente vai ver isso aqui, ó. Quando você vai ver, você tem assim, ó, capital subscrito. Esse capital subscrito, ele é dividido em quê? Ele é dividido em capital realizado e capital não realizado. A gente também vai ver isso aí no curso, tá? Não realizado. A gente vai ver no curso isso aí, a gente vai ver como não é. Tudo, pessoal, vai ser dependendo de quê? Dos exercícios que nós vamos fazer, tá? Mas aí é só para a gente ter a ideia. Então, a conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Parágrafo 1º. Serão classificados como reserva de capital as contas que registrarem a contribuição do subscritor de ações que ultrapassou o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive no caso de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. B. O produto de alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Parágrafo 2º. Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado. Parágrafo 3º. Serão classificados como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo,
em decorrência de sua avaliação a valor justo, no caso previsto na lei, ou em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Isso aqui, pessoal, bastante cuidado. Eu vou explicar isso aqui bem direitinho, tá? Para você entender. Então, aqui, ó, antes de partir, eu já vou colocar aqui, ó. Vamos dar só um exemplo bem simples, tá? Então, nós temos aqui, ó, a conta ajuste de avaliação patrimonial. Para você entender aqui mais ou menos como é que é esse ajuste, ó. Está registrado no meu balanço patrimonial um terreno, ó. Tá aqui o meu terreno, ó. Esse meu terreno está registrado no meu balanço patrimonial por 10 mil, tá? 10 mil. Aí, o governo, eu tenho um terreno ali muito bacana, né? Aí o governo chegou e resolveu construir um shopping bem pertinho do meu terreno. Esse meu terreno vai se desvalorizar ou vai se valorizar? Vai se valorizar. Então, isso aí, pessoal, é um aí eu tenho que fazer um ajuste de avaliação patrimonial. Por quê? Porque o meu terreno se valorizou. Ó. Vamos supor que eles tenham aumentado 5 mil. Então, eu vou aumentar 5 mil no meu ativo e 5 mil vai para o patrimônio líquido. Vai ser um ajuste de avaliação patrimonial. Meu terreno que valia 10, vai passar a valer quanto agora? 15 mil. Por quê? Porque houve uma valorização. E essa valorização foi por causa do shopping, tá? Então, é um ajuste de avaliação patrimonial. Esse ajuste também, pessoal, pode ser negativo. Exemplo mesmo, ó, eu tenho aqui o meu terreno, aí pertinho do meu terreno foi construído, o governo construiu um cemitério pertinho do meu terreno. O meu terreno vai se valorizar ou vai se desvalorizar? É claro que vai se desvalorizar. Então, se construiu um instituto médico legal ou um cemitério pertinho, a tendência é o quê? A tendência é esse terreno se desvalorizar. Então, se ele valia 10 mil, ele vai passar a valer bem menos, ou seja, vai se desvalorizar. E essa desvalorização, eu tenho que fazer o ajuste aonde? No meu patrimônio líquido. Então, por isso que é uma conta de ajuste de avaliação patrimonial. Pode ser uma conta de positiva ou uma conta negativa, tá? Esses dois exemplos foi só para você observar sobre essa conta de ajuste de avaliação patrimonial. Aí, parágrafo 4º. Serão classificados como reservas de lucro as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Parágrafo 5º. As ações de tesouraria deverão ser destacadas no balanço patrimonial como dedução da conta do patrimônio líquido, que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição, quando se vencer no exercício seguinte, e no passivo circulante, se não tiver vencimento de prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do artigo desta lei. Aí, pessoal, aqui, ó, ações em tesouraria é uma conta redutora do PL. A gente vai ver isso mais na frente, tá? Então, essa conta é muito bom a gente ficar de olho. Todas as provas, todas têm essa conta, tá? Inclusive, na última prova agora do exame, nas últimas provas do exame, em todas as provas tiveram essa conta. Então, vamos anotar essa conta. Essa conta é uma conta retificadora do PL. Eu vou explicar isso aí mais na frente, tá? Aí aqui, pessoal. Opa, aqui já foi. Aqui, pessoal, nós temos as principais contas do patrimônio líquido. Quais são essas principais contas? Ó, capital social, capital subscrito, que é a mesma coisa que capital social, capital a realizar, que é uma conta retificadora, ela tem natureza devedora, ó, essa conta capital a realizar, ela é uma conta retificadora. Ajuste de avaliação patrimonial, saldo credor. Quando eu tenho saldo credor, é porque esse ajuste está aumentando, tá? Ajuste patrimoniais financeiro, ou seja, esse ajuste de avaliação patrimonial financeiro, pessoal, é quando eu tenho dinheiro no exterior. Vamos dar um exemplo. Eu tenho dinheiro no exterior. O dólar se valorizou. O meu patrimônio líquido vai aumentar. Ou seja, eu vou fazer um ajuste porque foi coisa boa. O dólar diminuiu. Como eu tinha dinheiro no exterior, foi uma coisa ruim para mim. Então, a minha empresa vai diminuir esse ajuste lá no patrimônio líquido. Ajuste de avaliação patrimonial, tá?
Aí nós temos ajuste de avaliação patrimonial, saldo devedor, ó, quando ela é saldo devedor, ela é uma conta retificadora, tá? Eu vou explicar isso aí também. Outros resultados abrangentes, reservas de lucro, reserva legal, reserva para contingência, reserva estatutária, reserva de incentivos fiscais, reserva de lucro a realizar, reserva de retenção de lucros, lucros acumulados, ações em tesouraria. Aqui, pessoal, essa conta eu vou explicar com mais calma, tá? Isso aqui vai ser, ó, que você tem que anotar, tá? Prejuízos acumulados é uma conta retificadora e ela tem natureza devedora. Então, aqui foi só a ideia do que estava na Lei 6.404, tá? Aí aqui, pessoal, nós temos novamente a estrutura do balanço patrimonial. Mas aqui, ó, muito cuidado com esse daqui, ó. Muito cuidado, tá? Aqui nós temos no ativo nós temos o quê? As aplicações. E no passivo nós temos as origens. Então, pessoal, no passivo nós temos as origens, tá? Exemplo, ó, eu pego o dinheiro emprestado no banco. Ora, quando eu pego o dinheiro emprestado no banco, essa conta vai ser registrada no passivo como um empréstimo a pagar, correto? Esse dinheiro que eu peguei no banco, eu vou comprar um veículo. Eu vou aplicar onde? Eu aplico no meu ativo. Por isso que as contas do ativo são as aplicações. Pego o dinheiro lá no passivo, que é as origens, e aplico no ativo. Por isso que o ativo é chamado de aplicações, tá? Aí aqui, ó, no ativo, o ativo, pessoal, pode ser chamado de quê? São os sinônimos do ativo. Pode ser chamado de patrimônio bruto, capital aplicado, recursos aplicados ou capital investido. Então, o ativo pode ser chamado disso tudo. O mais comum é chamar de quê? Capital aplicado ou patrimônio bruto. E o passivo? O passivo, pessoal, ele pode ser chamado de quê? Capital alheio, capital de terceiros, passivo exigível ou passivo real. Qual é o mais comum que eles chamam, que as questões chamam? Capital de terceiros ou passivo exigível, tá? Quando eu falo passivo exigível, eu estou falando de passivo circulante mais passivo não circulante. E o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, pessoal, é chamado de quê? Situação líquida ou capital próprio. Esses são os mais comuns, tá? Recursos próprios também é chamado, tá? Esse outro aqui, ó, passivo não exigível, passivo não fictício, eu nunca vi nenhuma questão com esses nomes, mas situação líquida, capital próprio e recursos próprios, isso aí é muito comum. Continuando. Aí, pessoal, a gente vai dar um pequeno intervalo e a gente vai já voltar para a gente falar sobre as contas contábeis. Por enquanto ali foi só uma situação que estava na Lei 6.404, tá? Vamos para o intervalo.